Pastor David Paul Yonggi Cho. Sermão de 25 de novembro de 2007. Hoje, gostaria de compartilhar uma mensagem intitulada Coisas que não são, como se fossem. Quando os israelitas viviam no Egito, eles viviam pela racionalidade e pelos 5 sentidos do homem. No entanto, depois de saírem do Egito seguindo Moisés, eles não podiam mais viver pela racionalidade e pelos sentidos. Pela lógica do homem, eles não foram capazes de sobreviver no deserto, e os sentidos apenas revelaram desesperança. Assim, eles chegaram a um novo mundo no qual não podiam depender da racionalidade ou dos sentidos. Agora, eles tinham que viver dependendo do Deus invisível e da fé que não podia sentir com os sentidos. Na vida dos israelitas, grandes leis da vida foram mudadas. Agora, eles tiveram que deixar para trás o mundo em que viviam dependendo da racionalidade dos sentidos. O novo mundo de olhar para Deus e viver na fé começou. Nós, os crentes de Jesus, somos os mesmos. Antes de crer em Jesus, viver neste mundo, pois morremos espiritualmente, pensávamos tudo humanamente, sentíamos tudo humanamente e vivíamos dependendo dos sentidos. Porém, depois de termos crido em Jesus, pois atravessamos o mar vermelho do mundo egípcio, viemos ao mundo onde podemos viver junto com Deus e viver pela fé. É dito, e meu justo viverá pela fé. Sem fé, não podemos agradar a Deus. Porém, a regra de vida de uma pessoa mundana, de uma pessoa que é do mundo, depende da lógica comum, das coisas que podem ser sentidas com os sentidos. Ele não pensa que existam aquelas coisas que não podem ser sentidas com os sentidos. Ele deve vê-lo com os olhos para saber, deve ouvi-lo em seus ouvidos para reconhecê-lo, deve cheirá-lo para reconhecê-lo, deve prová-lo para reconhecê-lo, e deve ser capaz de tocá-lo para senti-lo. Em 1 Coríntios 2:14, mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, nem pode conhecê-los, porque eles são discernidos espiritualmente. O mundo espiritual não pode ser entendido na carne. Como a boca não pode ver, como os ouvidos não podem falar, como a boca não pode ouvir, a carne não pode entender o mundo espiritual. O mundo espiritual só pode ser compreendido no Espírito. O mundo espiritual só pode ser conhecido pelo Espírito Santo através da fé. Portanto, crer em Jesus e entrar em Deus significa que devemos crer no Espírito e viver pela fé. Uma pessoa espiritual acredita nas coisas que não existem como se existissem. Para uma pessoa carnal, nada é nada, e apenas as coisas que existem, existem. Porém, para uma pessoa espiritual, ele vive acreditando naquelas coisas que não existem como se existissem. As coisas espirituais, isto é, a palavra de Deus, a obra do Espírito Santo, céu, inferno e assim por diante, todas essas coisas não podem ser experimentadas pelos sentidos. Pergunte a uma pessoa carnal, em Deus existe? Ele diria, não. Se você perguntar a uma pessoa carnal, você acredita na palavra de Deus? Então, ele diria, não. Você conhece a obra do Espírito Santo? Não sei. Você sabe que existe o céu e o inferno? Ele dirá, não. Como você pode dizer das coisas que você não pode ver, ouvir, tocar ou provar que elas existem? No entanto, não estamos acreditando nas coisas que podem ser vistas com nossos olhos, ouvidas, provadas e tocadas, mas estamos acreditando no mundo que não é visível. Contemos este mundo espiritual nos pensamentos do nosso coração que não é visível. Através dos pensamentos em nosso coração, estamos vivendo nossas vidas, conhecendo, vendo e compreendendo o mundo espiritual. Em Provérbios 4, versículo 23, guarda o teu coração com toda a diligência, porque dele procedem as fontes da vida. Na verdade, a fonte da vida vem do coração, mas os mundanos não podem ver o coração, vivem olhando apenas para o que os rodeia. A substância que pode transformar o ambiente está no coração. Como é dito em Efésios 3, versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, Deus opera através de nossos pensamentos. Por meio de nossos pensamentos, podemos ver Deus, e por meio de nossos pensamentos, Deus se manifesta. Nossos pensamentos não podem ser vistos. Só porque não é visível, não existe. Embora não seja visível, claramente, a vida está em nós. Através de nossos pensamentos, Deus se manifesta a nós. Também, Deus aparece em um sonho de nossos corações. Podemos sonhar em nossos corações. Deus Pai, no entanto, o Deus Pai é visível? Alguém já ouviu a voz do Deus Pai? Alguém tocou no manto de Deus? Alguém sentiu o cheiro de Deus? Ninguém.
Apesar disso, quando dizemos o Deus Pai, podemos sonhar com o Deus Pai em nossos corações. Podemos sonhar com o Filho de Deus, Jesus, e sonhar com o Espírito Santo que está conosco em nossos corações. Estamos sonhando e olhando para as coisas que não existem como se existissem. É dito no Salmo 81, verso 10 diz: "Abre bem a tua boca, e eu a encherei." Abrir bem a boca significa abrir os sonhos do coração. É dizer, tenha um grande coração. Assim, podemos aceitar Deus em nossos corações e receber a graça de Deus. Além disso, na fé de nosso coração, podemos ter comunhão com Deus. Hebreus 11, versículo 1 diz: "Na fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem." O que esperamos e o que não se vê, estamos reconhecendo-os como se existissem pela fé. Com fé, olhamos para Deus, aceitamos a graça de Jesus e temos comunhão com o Espírito Santo pela fé. Neste lugar, você não pode ver Deus. Você não pode ver Jesus dando sua graça. Não podemos sentir o Espírito Santo estar conosco. Como nós sabemos? Pela fé, sabemos que Deus está conosco, Jesus nos deu a graça da cruz e o Espírito Santo está conosco. Portanto, através dos pensamentos, através dos sonhos, através da fé, embora os olhos não possam ver, podemos ter comunhão com Deus. 1 Coríntios, versículos 2 a 9 diz: "Como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam." Pois o que Deus preparou para nós não pode ser visto, não pode ser ouvido e não pode ser entendido pelos sentidos do homem, somente nos pensamentos, sonhos, fé, podemos aceitar o que Deus preparou para nós. E a obra de Deus está contida nas palavras que falamos. Onde está a obra de Deus? Dos lábios que confessamos todos os dias e nas palavras que confessamos, Deus trabalha, e o diabo se manifesta através das palavras que falamos. Em Provérbios 18, versículo 21, "A morte e a vida estão no poder da língua, aquele que a ama comerá do seu fruto." Se falamos palavras que dão vida, Deus opera por meio delas, mas se falamos palavras de derrota, o diabo trabalha por meio delas. Deus que não é visível opera através das palavras, e o diabo opera através das palavras que saem de nossa boca. O diabo rouba, mata e destrói pelas palavras, mas pela confissão da nossa fé, Deus faz a obra de dar vida, dando abundantemente. Em Marcos 11, versículo 23, "Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, ele terá tudo o que disser." Quão importantes são as palavras! Ao dizer as palavras, "seja removido e lançado ao mar", se acreditarmos, isso será feito. Portanto, Deus trabalha através de nossos pensamentos, através de nossos sonhos, através de nossa fé, através de nossas palavras. Os pensamentos não são visíveis. Os sonhos não são visíveis. A fé não é visível. As palavras não podem ser vistas com os olhos. No entanto, devemos saber que Deus que está no mundo que não é visível se manifesta e opera através de nós. Não devemos tentar ver Deus com nossos olhos. Não devemos tentar tocar a Deus com nossas mãos. Não devemos tentar tocar e não devemos tentar cheirar Deus. Não conheceremos o mundo espiritual através dos nossos sentidos. Se fossemos confiar em nossos sentidos, nos tornaríamos descrentes e estaríamos arruinados. Sempre, através dos pensamentos do nosso coração, através dos sonhos do nosso coração, através da fé do nosso coração, através das confissões que vêm do nosso coração, devemos praticar viver nossas vidas e ter comunhão com Deus. Isso aconteceu em uma pequena cidade rural do estado do meio-oeste dos Estados Unidos. Um ano, por uma longa seca, as colheitas secaram e os campos racharam, o problema era sério. As pessoas começaram a se preocupar e começaram a orar, as igrejas locais se reuniram e oraram fervorosamente para que chovesse. Uma igreja tinha uma reunião de oração durante toda a noite, e as pessoas se reuniram para orar naquele dia, mas apenas uma menina que estava sentada na frente trouxe um guarda-chuva vermelho. Então o pastor perguntou, por que você trouxe um guarda-chuva vermelho para a reunião de oração? Quando eu voltar para casa, pois vai chover, não preciso levar o guarda-chuva. Quem sabe se vai chover ou não? Não nos reunimos para rezar pela chuva? Não é mentira se não trouxermos o guarda-chuva? Porque vai chover, trouxe meu guarda-chuva. E isso é fé.
Eles rezaram pela chuva, mas ninguém preparou um guarda-chuva, ninguém vestiu uma capa de chuva e pensaram, é bom que venha, mas tudo bem se não vier. Que venha ou não. Porque eles tinham essa mentalidade, eles eram assim. Mas como esta garotinha, vai chover, então vamos pegar o guarda-chuva, e quando a reunião de oração terminar, voltaremos para debaixo do guarda-chuva. Essa fé é a fé da verdade. Vivendo neste mundo, devemos sempre disciplinar nossa fé para pensar nas coisas que não existem como se existissem, ver as coisas que não existem como se existissem, acreditar nas coisas que não existem como se existissem, e falar sobre as coisas que não existem, como se existissem. Se alguém vê apenas as coisas que existem, apenas ouve as coisas que existem, apenas cheira as coisas que existem, apenas fala das coisas que existem, e toca as coisas que existem, então ele é uma pessoa carnal. Uma pessoa espiritual olha para o mundo que está além da existência. O mundo da quarta dimensão, o mundo espiritual, é visto através dos pensamentos, visto através da fé, visto através dos sonhos, e falado através da fé. Uma pessoa que vive na quarta dimensão, controla e governa a realidade de hoje. Não se esqueça que o mundo invisível domina o mundo visível. O grande domina o pequeno. Quando éramos pequenos, e saíamos para alimentar as vacas, brincávamos de briga de gota d'água com os amigos. Arrancamos uma grama alta, e esprememos a umidade, aquele de quem a gota d'água foi retirada, perdeu o jogo. Mas se a grama que tinha uma gota de água espremida, até quase ficar pendurada nela, e aquela que tinha uma pequena gota de água fosse junta, parecia que a pequena gota de água deveria vencer, mas sempre, a pequena gota de água era sugada, para a gota d'água pendurada. A pequena gota de água é conduzida para a gota de água maior. Da mesma forma, o mundo da carne é conduzido pelo mundo espiritual. O mundo da carne é transformado pelo mundo espiritual. No fundo do mundo carnal, há Deus e o diabo. Deus nos conduz com sua obra de dar vida, dando abundantemente, mas o diabo que está por trás do mundo real faz o miserável trabalho destrutivo de roubar, matar e destruir a humanidade. Devemos sempre saber que as circunstâncias negativas em nossos corações vêm do coração negativo. Antes que as coisas negativas de nossa família, infortúnios, problemas nos negócios, doenças do corpo, várias confusões e dores se manifestassem na realidade, essas coisas negativas estavam no coração espiritualmente, então elas se manifestam. A Bíblia diz, porque da abundância do coração fala a sua boca. Se nossos pensamentos são negativos, coisas negativas se manifestam em nossas circunstâncias. Não vou prosperar. Eu não posso fazer isso. Não é possível para mim. Porque pensamos assim, não vamos prosperar, não vamos conseguir, e coisas infelizes acontecerão em nossas circunstâncias. É errado ter um sonho negativo em nossos corações. Se sempre olharmos para a nossa vida de pobreza, olharmos para a vida de pobreza de nossos filhos, olharmos para os negócios mal-sucedidos e tivermos sonhos negativos, então as coisas destrutivas se manifestarão em nossas circunstâncias. Se nossa fé for negativa, trememos de medo e terror. Não vamos prosperar. Algum acidente vai acontecer. Não há esperança. Eu vou morrer. Eu vou ficar doente. Uma fé negativa traz medo e terror. O diabo diz, será feito de acordo com o seu medo e terror. Jó lamentou que o que ele temia se tornasse realidade. Nossas palavras não devem ser negativas. Nossas palavras se transformam em uma semente. Se falamos palavras negativas, plantamos uma semente negativa. Se um feijão verde é semeado, um verde é colhido. Se um feijão vermelho é semeado, um feijão vermelho é colhido. Se um feijão vermelho é semeado, seria ridículo esperarmos que o feijão verde saísse. Não vou prosperar. Eu não posso fazer isso. Não é possível para mim. Vou ficar doente. Eu vou morrer. É errado falar de forma destrutiva assim. Não faz sentido viver. Estou cansado de viver. Tudo está bagunçado. Estou cansado. Eu não quero nada. Estou farto de viver. Então, será feito de acordo com a sua fé. Será feito de acordo. Seja cuidadoso com suas palavras. As pessoas tendem a cuspir palavras negativas porque isso exige pouco esforço, mas isso se torna a semente. Embora marido e mulher possam brigar, não fale sobre a maldição. Quando você repreender seus filhos, não os repreenda com palavras negativas.
Isso se torna um grande poder e nos rouba, mata e destrói. Se uma pessoa fraca disser, eu sou forte. Eu tenho poder. Eu tenho ossos fortes. Eu sou saudável. Então ele será assim de acordo. No entanto, se uma pessoa forte disser, eu sou fraco. Vou ficar doente. Eu sou frágil. Eu não posso fazer isso. Então, gradualmente, ele é sugado para dentro dela. Você não deve esquecer que suas palavras têm o poder de moldar seu futuro. O mundo invisível domina o mundo visível. O mundo espiritual domina o mundo da realidade. Portanto, não olhe para o mundo da realidade e se desespere, chorando, mas levante seus olhos e olhe para o mundo espiritual. Se você pensa sobre o mundo positivo, sonha com o mundo positivo, acredita no mundo positivo e fala sobre o mundo positivo, então será feito de acordo. A vida positiva e abençoada também vem do coração. Uma pessoa que tem uma bênção em seu coração tem um ambiente abençoado, uma pessoa que não tem uma bênção em seu coração não pode ter um ambiente abençoado. A Bíblia diz que se uma pessoa abençoada sai para o campo é abençoado. Se uma pessoa abençoada entra na casa, a casa é abençoada. Se uma pessoa abençoada cria gado, a prole do gado também é abençoada. Como estava José? Ele não era um homem de bênção. José foi vendido como escravo, e por ter trabalhado 10 anos como escravo na casa de Potifar, o que quer que José fizesse, pois a bênção vinha sobre ele, Potifar ficou tão surpreso que tomou seu escravo José como zelador da casa. Durante o tempo em que esteve na prisão, sendo acusado injustamente, depois de passar por momentos difíceis por 3 anos, pois José foi abençoado, toda a prisão foi abençoada. Assim, o carcereiro da prisão fez de José um superintendente. Quando o Egito estava prestes a morrer por causa de 7 anos de fome, pois José foi nomeado primeiro-ministro, pois um homem abençoado trabalhava como primeiro-ministro, pois havia 7 anos de fartura, o Egito foi salvo. De onde vêm as bênçãos? As bênçãos vêm por meio dos pensamentos, dos sonhos, da fé e das palavras. Não podemos dizer que as bênçãos estão aqui e ali, porque as bênçãos transbordam em nossos corações por meio de Jesus Cristo. A condição da pessoa está de acordo com a condição de seu coração. Guarde o seu coração com toda a diligência, pois dele procedem as fontes da vida. A vida é a fonte que transborda do coração. Se o coração está cheio de água suja, toda a vida está cheia de água suja. Se o coração está cheio de água limpa, toda a vida é brilhante, clara e brilhante. Portanto, seus pensamentos, sempre através do Senhor, devem ser positivos, seus sonhos devem ser positivos e esperançosos, sua fé deve ser positiva e você deve usar as palavras abençoadas. Se você deixar a locomotiva como está, ela ficará lá. Se o engenheiro dirige, ele segue em frente. O condutor do seu ambiente é o seu coração. Para onde seu coração está indo, sua vida corre em direção a ele. Portanto, a Bíblia diz, guarde o seu coração. Na Universidade de Harvard, existe um famoso material de pesquisa que investigou como as metas, ou seja, os sonhos, podem influenciar a vida. Para os indivíduos que tinham QI, educação, idade e histórico semelhantes, eles perguntaram, você tem um objetivo em sua vida? Entre eles, 27% não tinham meta, 60% tinham uma meta pouco clara e 10% tinham uma meta, mas uma meta de curto prazo. Apenas 3% tinham um objetivo claro e de longo prazo e um sonho. E após estudo persistente dessas pessoas por 25 anos, um fato interessante foi descoberto. 3% das pessoas que tinham um objetivo claro e de longo prazo se tornaram os principais líderes de várias classes sociais, 10% das pessoas que tinham um objetivo de curto prazo, como médicos, advogados, arquitetos ou outros trabalhadores especializados, formou a classe média da sociedade, 60% das pessoas que tinham um objetivo pouco claro mantiveram sua vida na classe média baixa da sociedade, porém, 27% das pessoas que não tinham meta repetiram o ciclo de perder e conseguir emprego, sendo que a maioria vivia no nível mais baixo, eles viveram uma vida dolorosa, culpando os outros, gemendo e gemendo. Os pensamentos controlam nosso corpo, nossas circunstâncias e nosso destino. A confissão de nossos pensamentos, sonhos, fé, transforma nosso corpo, nossas circunstâncias e nosso destino. Deus controla as coisas que não existem como se existissem. Quando Abraão ficou desapontado, ele não o fez contar as estrelas.
Em Gênesis 15, versículo 5, aos 85 anos de idade, quando ele lamentou e ficou desapontado e sem esperança, então ele o levou para fora e disse: olhe agora para o céu e conte as estrelas, se puder contá-las. E ele lhe disse: assim será a tua descendência. Deus simplesmente não lhe deu seu descendente imediatamente, mas disse-lhe para pensar que seus filhos seriam tantos quanto as estrelas. Disse-lhe que sonhasse em ter tantos filhos como as estrelas. Ele lhe disse para acreditar que haveria muitos filhos. Em Romanos 4, versículo 17, como está escrito: e eu te constituí pai de muitas nações na presença daquele em quem ele creu. Deus, que dá vida aos mortos, repita depois de mim, e chama aqueles coisas que não existem como se existissem. O problema de Abraão não estava na terceira dimensão, mas na quarta dimensão. Disse-lhe que pensasse, acreditasse e falasse com a sua boca sobre as coisas invisíveis. Depois de contar as estrelas, fê-lo pensar em ter filhos que não teve, tantos como estrelas, para sonhar no seu coração ter muitos filhos, e acreditar em seu coração que ele teria estes descendentes, e então, falar as coisas que não existem como se existissem. Em Gênesis 17, versículo 5, não se chamará mais o teu nome Abrão, mas o teu nome será Abraão, porque eu fiz de você o pai de muitas nações. Quanto a Sarai, tua mulher, não a chamarás de Sarai, mas Sara será o seu nome. E eu a abençoarei e também te darei um filho dela, então eu a abençoarei, e ela será uma mãe de nações. Mais tarde, Abraão chamou um filho que não tinha como se tivesse um. Até os 100 anos de idade, Abrão foi chamado de Abraão, o ancestral de muitos povos, e Sara é chamada de Sara, a mãe de muitos descendentes. Nomes são chamados todos os dias. Eles são chamados todos os dias. Não chamamos os nomes uma e outra vez? É dito, pelas palavras de sua boca, você é obrigado, e pelas palavras da tua boca te enredarás. Pois o poder da morte e da vida está na língua, espero que você não fale palavras de morte, mas palavras de vida. Como resultado, Abraão recebeu um filho aos 100 anos. Se você falar negativamente como o seguinte, sua vida será arruinada e derrotada. Ouça isso com atenção. Eu quero fazer isso, mas não tenho conexão com as pessoas e não tenho tempo. Na minha idade, o que posso fazer? Por que muitos problemas vêm até mim? Pois não posso fazer essa coisa simples, sou um perdedor. Na verdade, não tenho coragem. As pessoas me deixam com raiva. É um hábito antigo, então não consigo me livrar dele. Isso não é possível para mim. Neste mundo, não posso viver com a mente sóbria. Devo permanecer imóvel, para que possa permanecer neutro. Eu sou inerentemente assim. As circunstâncias não cooperam comigo. Não devemos dizer assim. Se dissermos assim, destruição virá. Andrew Matthew disse assim: sempre pense positivo sobre você e suas circunstâncias. Imagine que as coisas acontecerão de acordo com o que você queria e coloque todos os seus esforços nisso. E isto é verdade. Falando as palavras negativamente, quando dizemos coisas como: a vida não tem sentido para mim, estou farto de viver, estou cansado, então, por meio de nossas palavras, nossas circunstâncias se tornam difíceis, negativas e dolorosas. Enquanto os israelitas viviam na carne, eles foram ordenados a viver no espírito. Na época, foi difícil para eles se adaptarem. Ao longo de 40 anos de vida no sertão, eles lutaram com o atrito entre corpo e espírito, sentidos e fé. Assim, sempre acreditaram e não acreditaram, e eles dependiam de Deus, e não dependiam dele, viveram, gemendo e lamentando, vivendo na carne, não vivendo no espírito, e no final, eles foram abandonados. Hoje, somos iguais. Quando tentamos viver uma vida centrada na fé, depois de ter vivido de acordo com nossa racionalidade e nossos sentidos, experimentamos muitos conflitos em nossos corações. No entanto, devemos saber que a vida que muda nossa vida, circunstâncias e destino vem da fé. Se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Se você tiver uma fé tão pequena quanto um grão de mostarda, poderá dizer a esta montanha: remova-se e jogue-se no mar. No canto do escritório de Carnegie, que é conhecido como o Rei do Aço, havia uma foto pendurada na parede do banheiro, não combinando com seu grande escritório. Esta foto não era de um pintor famoso, era uma foto barata. Era a imagem de um grande barco com um remo solitário. No entanto, Carnegie valorizou esta imagem. Sempre, ao entrar em seu escritório, via o remo solitário colocado em um barco na praia deserta onde não havia ninguém por perto.
As pessoas perguntaram a ele sobre isso. Com isso, ele disse que viu essa foto acidentalmente na rua durante sua juventude fria e faminta, mas as palavras que o artista escreveu abaixo dela chamaram sua atenção. Certamente, a maré alta virá. Nesse dia, irei para o mar. Repita depois de mim. Certamente, a maré alta virá. Nesse dia, irei para o mar. Sua vida é como um barco solitário com um remo vazio que foi abandonado na praia deserta, mas chegará um dia em que a maré alta certamente chegará. Sempre, um bom dia virá. A oportunidade virá. Nesse dia, podemos sair para o mar do sucesso. Lendo essa passagem, como se esperasse a maré alta, Carnegie conseguiu superar todas as suas adversidades. E, finalmente, depois de se tornar o homem mais rico do mundo, ele comprou este quadro que constantemente lhe dava novos sonhos e coragem, e o pendurou onde pudesse sempre vê-lo por si mesmo. Quando Abraão estava desanimado, Deus lhe disse para contar as estrelas no céu para fazê-lo sonhar em ter uma descendência tão numerosa quanto as estrelas. Deus é Deus que nos faz chamar as coisas que não existem como elas existem. Quando olhamos para a cruz, podemos chamar as coisas que não existem como elas existem. Podemos chamar retidão, perdão e retidão que não temos como se tivéssemos. Podemos chamar santidade e plenitude do Espírito Santo que não temos como se tivéssemos. Podemos chamar de cura e saúde que não temos como se tivéssemos. Podemos chamar bênçãos e prosperidade que não temos como se tivéssemos. Podemos chamar de céu e vida eterna que não temos como se tivéssemos. Embora ainda não o tenhamos, podemos clamar que prosperaremos em todas as coisas e com saúde, à medida que nossa alma prosperar e recebermos vida, recebendo-a em abundância. Embora eu não sinta isso agora, podemos pensar, sonhar, acreditar e falar que somos uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, seu próprio povo especial. Nós, os crentes, somos melhores do que os outros porque a graça nos é dada por Deus através da cruz para que possamos chamar as coisas que não existem como se existissem. A graça dada por Deus não pode ser vista na carne. Não pode ser pensado na carne. Não pode ser experimentado na carne. Não se pode falar disso na carne. Porém, se entrarmos na espiritualidade, através do Espírito Santo, no mundo invisível de Gênesis e Apocalipse, ele nos mostra inúmeras promessas. Chegamos ao final do nosso vídeo. Nos despedimos com muito carinho e gratidão por essa oportunidade de compartilhar um pouco da luz do Pastor Show com vocês. Se gostaram do vídeo, deixem um like e se inscrevam em nosso canal, para continuarmos juntos nessa jornada de esperança e fé. Que a paz e a luz divina estejam sempre conosco. Até a próxima! E seja luz onde for.